O mundo inteiro foi enganado de uma vez só e a verdade é muito pior do que você imagina. Então quer dizer que o coronavírus ele foi fabricado em laboratório? Vilela perguntou, vai acontecer de novo? A gente não discute se vai acontecer de novo, a gente discute quando vai acontecer. Porque uma nova pandemia é esperada. O homem que mandou o mundo inteiro ficar em casa, agora simplesmente se recusa a abrir a boca. 111 vezes. 111 vezes. Esse é o exato número de vezes que o Dr. Anthony Fauci, a autoridade máxima de saúde dos Estados Unidos durante a pandemia, invocou o seu direito de permanecer em silêncio no Estado americano agora. Pode explicar ao comitê por que o senhor escolheu financiar essa pesquisa perigosa na China? Por conselho do meu advogado, recuso-me respeitosamente a responder com base nos meus direitos previstos na 5ª emenda da Constituição. E nos últimos dias, a internet explodiu. Diários pessoais do Fauci vazaram mais de 1000 páginas que supostamente provam que ele mentiu sobre a origem do vírus, mentiu sobre o uso de máscaras e sabotou os remédios baratos para favorecer a indústria bilionária de vacinas. A gente tem que lembrar que quando a cloroquina ela foi divulgada como potencial tratamento, toda a comunidade científica bateu palma para ela. Não foi só o Anthony Fauci, não foi só alguns entusiastas e alguns políticos e etc. Toda a comunidade científica acreditou nos primeiros resultados que saíram sobre a cloroquina. Só que esses resultados, eles foram fraudados. De um lado, milhões de pessoas gritando, eu sabia, nós fomos enganados, o tempo todo eu sabia a verdade. E agora, do outro, nada além do silêncio absoluto. E o silêncio daqueles que ditaram as regras do jogo quando tudo estava um caos. Mas muita calma nessa hora, porque se você acha que já entendeu tudo assistindo aos vídeos de 1 minuto no TikTok ou aos recortes de podcast, você está prestes a cair em mais uma armadilha. Hoje, eu vou fazer o que a grande mídia os políticos extremistas não querem fazer. Eu vou cruzar todos os dados. A gente vai analisar quais acusações pesadíssimas que foram feitas contra o Fauci, mas eu também quero te mostrar o contraponto oculto, aquele que os senadores apagaram, e eu vou colocar que, de certa forma, foi propositalmente apagado desses diários. Vou colocar assim: a verdade sobre o Covid-19 é muito mais complexa, muito mais sombria e mais manipulada do que você imagina. Aperta seus cintos na cadeira, porque o vídeo de hoje, meu irmão, é o dossiê mais completo que você vai ver sobre o maior escândalo sanitário da história da humanidade. Então você que tá chegando aí agora, esmaga o gostei e confere a sua inscrição aqui embaixo, porque dessa forma você mostra pro YouTube que curte esse tipo de conteúdo e me dá uma força monstruosa para continuar postando aqui nesse canal. Sem mais demoras, bora pro vídeo! Antes de você entender o escândalo de hoje, a gente precisa entender o tamanho da figura que a gente está analisando. O Anthony Fauci não caiu de paraquedas em 2020. Ele dirigiu o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos por quase 40 anos. A gente está falando de um cara que aconselhou vários presidentes, desde Ronald Reagan a Joe Biden. É o mesmo cara que estava na linha de frente na batalha contra o HIV, contra a Ebola, contra o Zika vírus e agora, finalmente, contra o coronavírus. Sobre Anthony Fauci, que é um grande imunologista, né? Ele tem idade agora, mas ele teve um papel importante e foi professor universitário. Tem uma certa... Tem passagens na história, foi 40 anos diretor, né, do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Tudo isso tem peso, né? Eu acho que você conseguiu entender que o Fauci, basicamente, era o rosto da ciência no mundo ocidental naquele momento. Porém, no dia 29 de julho de 2026, esse mesmo homem sentou-se diante de uma comissão do Senado dos Estados Unidos, liderada pelos seus maiores críticos, como, por exemplo, o senador republicano Rand Paul. E o que nós vimos ali foi um Fauci completamente diferente daquele da TV. Ele usou a famosa 5ª emenda da Constituição americana para que não precisasse responder praticamente nada que lhe foi perguntado. Qual foi o raciocínio? E o senhor está basicamente arrependido de ter tomado essa decisão? Se tivesse outra chance, o senhor diria, poxa, nas circunstâncias de agora, talvez não tenha sido uma atitude sábia. Pode explicar ao comitê por que o senhor escolheu financiar essa pesquisa perigosa na China? Por conselho do meu advogado, recuso-me respeitosamente a responder com base nos meus direitos previstos na 5ª emenda da Constituição. Caso você não entenda, a 5ª emenda dos Estados Unidos ela é basicamente um direito que você tem de ficar calado para você não produzir provas contra si mesmo, entendeu? Mas é aqui que entra um detalhe bizarro que deixou todo mundo na internet meio doido. No último dia do seu mandato, em janeiro de 2025, o ex-presidente Joe Biden assinou um perdão preventivo para Fauci. A gente está falando de um indulto incondicional por possíveis crimes federais cometidos até aquela data.
Biden, então, anuncia nomes de pessoas que estão perdoadas sem que nenhum indiciamento e nenhum processo existam contra eles. Olha só, Fauci perdoado preventivamente contra qualquer eventual processo que exista contra ele.